Fala aí, rapaziada da Rádio Bicuda FM 98,7. Legal, né, cara? Mais um dia de live. Hoje com o nosso amigo Fernando Camargo. Live top demais. Eu tenho certeza que você vai curtir. Agradecendo já o carinho da rapaziada da Rádio Web Total. A pessoa do meu amigo Paulo César Rabelo, Michelzinho, Léo Careca também aqui prestigiando, né? E é isso, agora só esperando, certo? O Fernando Camargo chegar pra gente iniciar a nossa live. Vamos lá. Fernandinho Camargo chegando aqui para conversar com a gente. Legal. Vamos lá, só ele chegar aqui, dando aquela carregada básica, né, na Rádio Bicuda FM 98,7. Aí, Fernando Camargo, tudo bom, meu amigo? Fala, Nilson. Tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, só tô quase vendo você, cara. Tô quase vendo você aqui, tá certo? Mas já acho que a gente já vai dando aquela carregadinha básica nas imagens. Mas, poxa, quero, em primeiro lugar, cara, te agradecer pelo carinho, né? Por tirar essa horinha pra gente bater um papo, falar um pouco da carreira, falar um pouco de rádio, falar das experiências, né? Você tá me ouvindo legal aí? Tô te ouvindo. Imagina, cara, imagina. Prazer aí bater papo com a galera do Rio. Faz tempo que eu não falo com a galera aí, os amigos do Rio de Janeiro. Que saudade que eu tô. Nos últimos 11 anos, todo ano eu fui pro Rio de Janeiro. Esse ano, por motivos óbvios, ainda não. Será que vai dar tempo ainda ou não? Ah, cara, eu tô torcendo muito, né, pra que dê tempo, né, cara, porque é complicado, né, a gente ainda que tá aqui na expectativa, né, cara, da virada de ano. Aí em São Paulo já foi cancelado, né, o final do ano, né, e Verdade. agora, infelizmente, vamos ver, né, o que acontece, Fernandinho. Mas, então, cara, a nossa live aqui, a gente tenta falar um pouco da carreira, né, e falar um pouco das experiências Show. que cada profissional tem, né? E, enfim, e também bater um papo, falar um pouco de futuro do rádio, né? Que é essa cachaça que nos move, né, Fernandinho? Sem dúvida. E bacana que vocês já conversaram com grandes amigos, companheiros aí dos últimos anos, o Fábio Piperno, Gustavo Ribeirão, entre outros feras. Eu tenho acompanhado aí as suas lives. Parabéns aí nesse período de pandemia. Isso é bom, né, Nilson? Porque aproxima todo mundo, né? Momento que a gente sabe... oportunidade. É uma oportunidade, exatamente. É uma oportunidade que a gente tem de trazer para quem acompanha o nosso trabalho, para quem está com a gente, e até ganhar realmente, né, uma experiência a mais. Eu também fiz muitas lives nesse período de pandemia. Convidei muita gente legal, bateram papo e vamos falar, porque a partir de quinta-feira, finalmente, a bola volta a rolar aqui em São Paulo e o trabalho volta, né? Graças a Deus. É verdade, cara. E já estava difícil, né? Ô, Fernandinho, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Uma pergunta clássica que eu faço para todo mundo que a gente convida, cara. Onde surgiu, cara, essa vontade, né, de entrar, cara, pro jornalismo? A maioria aqui fala para mim que era atleta frustrado, cara. Você também foi atleta frustrado? Ou você sempre quis entrar para a carreira, cara? Cara, de jeito nenhum. Eu sempre brinco com essa história de atleta frustrado, porque todo jornalista esportivo, principalmente, tem essa história, que quis jogar bola e não virou e vai falar sobre tal. Bom, como toda criança, adolescente, eu gostava de jogar minha pelada, gostava de jogar futebol, gosto muito de esporte, né? Gosto muito de jogar basquete, gosto de nadar, gosto de correr, hoje em dia bastante também. Mas nunca almejei a questão profissional. Nunca pensei, falei, pô, vou chegar um
clube grande, vou jogar profissionalmente. Brincava no futsal, brincava, né? Muito antes até de ter futebol society, né, que a gente vê hoje, jogava no terrão, eu com meus 43 anos, mas com essa carinha de 42 como eu tenho. Então brincava bastante, mas eu sempre tive muito a questão de ser comunicador, Wilson. Eu sempre gostei muito de ouvir rádio, eu sempre gostei muito de falar, eu sempre gostei muito de me informar, desde pequena. Minha mãe sempre fala isso, você era um dos meninos que, quando a gente morava, criança, ia para o interior, você o tempo todo queria estar ouvindo o que estava acontecendo, acompanhando o seu futebol, absorvendo notícia, e isso é uma coisa que eu cresci. Mas não ainda querendo ser jornalista. Eu só fui decidir ser jornalista ali quando eu estava no antigo colegial, né, que hoje é o ensino fundamental, ensino médio, né, que ali você decide a carreira que você quer seguir. E eu tinha muita questão de comunicação, eu queria ser publicitário primeiro e trabalhar com bichos, queria trabalhar com animais, queria trabalhar com veterinária, com biologia. Então não tinha ainda uma coisa definida nos meus 12, 13, 14 anos. Até que nessa época da escola, os amigos falavam, cara, você é um obcecado, você é um doente, você fica virando madrugada, vendo Olimpíada, vendo Mundial, vendo não sei o quê, ouvindo jogo, por que você não presta jornalismo? Né? Já na fase que você ia em estádio pra caramba, que você fazia de tudo. E foi então que eu falei, pô, é isso, acho que é o que mais me apetece mesmo, o que mais me deixa feliz com aquilo que eu quero levar para minha carreira, levar para minha vida. E foi aí que aconteceu, né? Prestei, já são 25 anos que eu prestei meu primeiro vestibular, né? Com 17 anos, numa faculdade, depois eu acabei cursando mais uma e pós-graduação também, depois de mais duas. E a comunicação, acho que é isso, é muito você gostar de se expressar. Eu nunca tive problema para me expressar em público, nunca tive problema para falar, eu era orador quando moleque, eu que falava para a turma. Então acho que foi uma coisa meio natural nesse aspecto, de querer fazer esse tipo de coisa. Jornalismo já é outra coisa, jornalismo aí você vai se ambientar com como escrever um texto, como ter uma redação um pouco melhor, gostava das aulas de português também, então foi mais ou menos nesse caminho aí. Lá atrás, há 3 décadas atrás. Rapaz. Fernando, eu acho que a sua internet ainda está inconsistente. Então o pessoal que está chegando aqui fala, pô, cadê o Fernando? Acho que a internet está inconsistente, aí está girando. Então está aparecendo aqui a sua imagem. Mas está... Você tá me ouvindo bem. Seu áudio. Estou te ouvindo perfeito. Só para poder esclarecer o pessoal que está chegando agora, né? Achar, né? Pra gente poder, claro. Enfim. Então, cara, e aí você chegou, você começou, foi em 2004, na carreira mesmo? Antes. Fernando? Esse ano eu tô batendo 22 anos, no meio, né? Não em grandes empresas, mas eu comecei no fim de 98, começo de 99, vai para 22 anos. Mas a minha primeira grande experiência, Wilson, foi na ESPN Brasil, na Olimpíada de Sydney, em 2000. 20 anos atrás, que na época eu estava fazendo faculdade na PUC aqui de São Paulo, e através de um convite de um grande jornalista amigo, que hoje está na mídia também, você conhece também, o Thiago Maranhão, que passou pelos canais de Sport TV, Globo, trabalhou na Band, hoje está na Amazon. O Thiago era da minha sala de faculdade, né, e ele já trabalhava lá nos canais ESPN, e ele falou, cara, eu estou saindo porque eu recebi uma proposta... para ser repórter, né? Ele estava jovem ainda, recebeu uma proposta para ser repórter, se não me engano, no IG, e ele falou, cara, estão precisando de um estagiário / assistente lá nos canais ESPN, e você é um cara para isso, você é um doente, gosta de tudo, absorve tudo, comenta tudo, fala tudo, quer tentar ver se rola? Eu falei, sim, vamos lá. E aí começou, né? Na Olimpíada de Sydney, em 2000, aquela Olimpíada que o Brasil não ganhou tantas medalhas assim, porque teve expectativa do Balobé do Rouet, do Rodrigo Pessoa, teve a medalha de prata do Honorato no judô, teve o nosso atletismo, que foi medalha de prata no revezamento, que o Galvão narrou prata, com o André Domingues, Claudinei Quirino, Robson Caetano, enfim. E foi ali que começou tudo, cara. Ali começou minha paixão dentro da televisão. E foi uma coisa meio louca, porque eu já caí numa televisão gigante, né? E aprendi... Posso dizer que eu aprendi tudo da minha vida de televisão nos canais ESPN. Fiquei lá por 3 anos, né? Fiquei lá até fim de 2002, começo de 2003.
e aprendi tudo, de como você é um editor, como você escreve o texto para a TV, como você dirige um programa, tudo que eu poderia aprender, e a vida começou ali mais ou menos. Antes eu já tinha feito algumas coisas, né? Era a época que a internet estava começando a crescer, mas primeira grande experiência. Passou que Mas você passou na ABC Trianon, que é uma rádio tradicional pra caramba em São Paulo. Várias pessoas, né, passaram por lá. Você teve também essa rodagem, né, cara? O rádio, ele ajuda muito, né, cara, na hora de chegar na TV. Ajuda. Se você fez rádio, você sabe fazer TV. E não necessariamente ao contrário. Porque o rádio te dá todo o repertório, todo o improviso, todo o traquejo, toda a velocidade que você precisa para uma informação, principalmente quando você vai para o ar e às vezes está um pouco nervoso, mas se você fez rádio, você sabe fazer televisão, você vai conseguir fazer televisão. Eu tinha feito na época da faculdade, né, ainda em 98, 99, algumas coisas na Rádio 9 de Julho, aqui de São Paulo, e era para ser alguma coisa, uma rádio que o Alex Miller está hoje, inclusive, né, fazendo, era para ser alguma... Oi? Esse é um monstro, grande parceiro, trabalhei com ele lá também no Grupo Bandeirantes. Mas essa época da 9 de julho me deu muita experiência, porque eu falei, cara, eu gosto disso aqui, eu acho que eu sei fazer. E o meu professor, na época da faculdade, falou, ó, a gente tem um programa, óbvio que você não vai ser remunerado, mas já conta para o seu TCC, já conta para o seu trabalho experimental de conclusão. Eu falei, tá bom. E eu comecei a fazer. E ali eu peguei experiência, um ano depois eu fui para a TV. E se você fala no rádio, você consegue fazer televisão, porque te dá toda a experiência, toda o know-how que você vai precisar para fazer esse tipo de coisa, com certeza. E Fernando, um detalhe, né? Eu acho que a dificuldade maior para quem sai do rádio e vai para a TV é essa questão aqui, a imagem, né? Porque no rádio você tem a tranquilidade de ninguém tá te olhando. Você pega o microfone, olha para um lado, coça o cabelo, enfim. E a TV é complicado, você tem que ficar encaixadinho de forma natural e passando a informação, né? É uma dificuldade também essa passagem, né? Talvez essa seja a única ou uma das únicas dificuldades de quem sai do rádio para ir para a TV, né? A linguagem também, né? Porque o rádio você está acostumado também com muita velocidade, né? Aquele jeito que você fala, quem trabalha em noticiário, hard news, por exemplo, como eu fiz muito tempo na Bradesco, né, no Grupo Bandeirantes, acordar logo 6 da manhã, já falar, muito bom dia, são 6 horas da manhã, daqui a pouco tem todas as informações, aquele jeito assim. Na TV é uma coisa muito mais pausada, mas tem essa, é amedrontador. A hora que pisca aquela luz vermelha e você vê no ar, né, é uma coisa que eu aprendi muito em televisão com o Carlos Martins e também com o Sérgio Patrick. O Sérgio Patrick, que trabalhou comigo muito tempo também, ele me deu muito toque quando eu estava na Bandeirantes fazendo. Ele falou, ó, sempre olha para a câmera e esquece que tem milhares ou milhões de pessoas assistindo. Conversa como se você estivesse falando com nossos amigos aqui, do jeito que você sempre faz. Mas eu acho que é uma transição, Nilson, até que certo ponto tranquila, cara, porque o profissional, quando ele se sente confiante, quando tem ali a bagagem, e também as pessoas que estão ali na produção te passam essa confiança, tudo você consegue fazer. Né? Você conversou com pessoas aqui de rádio, de televisão também, do Inverno, o Ribeirão, que fazem isso toda hora, e hoje é uma coisa muito tranquila. E hoje tem uma diferença também. O rádio virou uma televisão hoje em dia, né? São raríssimas as rádios que não tem câmera, com transmissão no YouTube, então você já fala para públicos diferentes também do que você já estava acostumado. Então acho que é uma coisa que vai se normalizando cada vez mais. É verdade. E nessa passagem, cara, né, você trouxe, né, as Olimpíadas, cara, foi o maior evento que você fez na sua carreira até hoje, que você considera, o Fernando? E como é que cara, fazer a cobertura de uma Olimpíadas, cara? É diferente, né? É o maior evento, talvez, que tenha no mundo, assim. Sem dúvida. São duas perguntas meio... Eu acho que é o maior evento esportivo do mundo e o maior que eu já fiz. Assim, um sonho realizado. Assim, eu tenho muita coisa que eu desejo ainda na minha carreira, né? Uma Copa do Mundo, por exemplo, fora do Brasil, é uma coisa que eu acho muito legal. Outros eventos também, mas fazer uma Olimpíada como eu fiz, e foi, de certa forma, não foi esperado. Assim, não era uma coisa que... o resultado final eu nunca esperaria o que foi, né? A Bradesco, com uma cobertura como fez, com o Grupo Bandeirantes, com a Band News,
com a Rádio Bandeirantes, ganhou o prêmio APCA, que é o maior prêmio que a gente tem da comunicação, rádio, televisão, jornal aqui no país, né? E ganhou como cobertura. E eu tive a oportunidade, não era esperado isso, eu narrar tanta coisa como eu narrei, medalha de ouro do Brasil, 13 medalhas no total, mais tantos eventos, fazer a última... O que você narrou lá, ô, Fernando? Desculpa te o que eu cortar, narrei? assim. Você lembra do esporte lá? Você lembra? Cara, acho que no total foram 26 modalidades e 13 medalhas para o Brasil. Assim, 13 medalhas para o Brasil. Narrei canoagem, medalha do Isaquias, narrei vôlei de praia, narrei o iatismo, as meninas, a Caena e a Matilde Grael, que ganharam ouro. Dei o destaque da medalha do vôlei, narrei várias do judô, né? A Rafaela Silva, acho que é a maior de todas, né? Que ganhou medalha de ouro no judô, a primeira vez que uma judoca de uma comunidade do Rio de Janeiro, como é a Cidade de Deus, ali ela conseguiu ganhar, é uma coisa fantástica. E que mais? Boxe, primeira vez que o Brasil ganhou uma medalha de ouro no boxe, com o Robson Conceição. Então, cara, foi uma experiência incrível. E aliado a isso, Nilson, o fato de eu estar no lugar que eu sempre sonhei. Cara, eu amo esporte, né? Eu não amo só o futebol. Eu queria muito ver o esporte. E ali eu estou num lugar, 20 dias no Rio de Janeiro, no quintal da nossa casa. Né? Nunca vou esquecer o que eu passei ali na Avenida Abelardo Bueno, na frente do Parque Olímpico ali, vendo o Michael Phelps ao vivo, vendo o Usain Bolt ao vivo, vendo o Dream Team americano de basquete ao vivo, a Simone Biles na ginástica, o Brasil ganhando muita coisa importante, Novak Djokovic, Rafael Nadal, putz, Ted Riner no judô, nossa, ficar lembrando tudo. E é uma coisa que eu sonho até hoje. Agora inclusive, essa semana, hoje é dia 20, né? Daqui a 4 dias seria a abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Né? E ficou para o ano que vem, né? Tomara que fique, né? Não se sabe ainda se vai confirmar ou não, mas aqui tudo indica vai. E foi tudo mágico que eu vivi no Rio de Janeiro. E o fato de eu ter ido para um lugar que eu já gosto, né? Eu amo o Rio, tenho amigos do Rio, amigas do Rio, parentes do Rio, toda hora estou no Rio. É um paulistano que ama o Rio de Janeiro, ao contrário das bobagens que falam às vezes aí que tem rivalidade, tem nada. O Rio precisa de São Paulo e São Paulo precisa do Rio o tempo todo, né? A gente fala disso. E tenho muita saudade, foi uma cobertura incrível, espetacular e que marcou a época, com certeza. E assim, esse projeto do Bradesco, né? Cara, né, junto com a Band e tal, foi um projeto interessante demais, né? E que deixou saudades, né, Fernando? Porque uma rádio 24 horas esporte, cara, é um negócio absurdo, né? Você ligar de madrugada e você ter um conteúdo esportivo, né, riquíssimo. É uma pena que esse projeto foi feito somente ali para as Olimpíadas, né? Podia ter mais esse trabalho, né? A gente quando estava lá dentro da rádio, a gente falava a mesma coisa. Falava, cara, a gente não cai a ficha às vezes que a gente está trabalhando numa rádio que só fala de esporte, né, para o país inteiro, com base em São Paulo, com base no Rio, chegou a ter base também em Porto Alegre, Recife, e com a audiência que tinha, né, os programas que tinham, o sucesso que fazia, tanto o Rio como São Paulo, mas é uma história que a gente aprendeu lá dentro, que era uma coisa com início, meio e fim, né, era uma coisa para início de Londres, passando da Copa do Mundo no Brasil e logo depois da Olimpíada do Rio de Janeiro. Porque a gente imaginava que, claro, tomara que continue, mas era uma coisa que o Bradesco já pensava nisso. O patrocinador master, o grande patrocinador, pensava nisso. E aí ficou aliado a uma situação também, que foi a questão do dial. O dial do Rio de Janeiro era 1, o de São Paulo era outro, São Paulo era 94,1. O Bradesco em Botafogo era na sede do Grupo Bandeirantes, onde fica a Band News, né, também, onde o Boechat fez tanto sucesso aí durante tanto tempo também, e que deixa muita saudade também, né, para todo mundo. E o dial não era o do Grupo Bandeirantes, o dial era de uma outra rádio aqui de São Paulo, do Grupo Abreu, né, do Grupo do Paulo Abreu, e aí acabou não tendo a renovação da concessão. Foi uma coisa muito triste, porque estava num momento consolidado de audiência, consolidado de aceitação, principalmente do público, e o faturamento estava começando a ficar bom também, mas é difícil a gente pensar que possa ter outra rádio nos mesmos moldes, porque você acordar ouvindo esporte, dormir
ouvindo esporte e viver o esporte, é uma coisa que a gente gosta, e se tivesse outra, seria outra coisa fantástica, sem dúvida. É verdade. E a gente tem um momento difícil, né? Do rádio, a gente vai chegar lá, né, toda essa situação, né? Mas, enfim. E aí, o Fernandinho, o interessante, cara, de você, que você é um cara que, poxa, é multimídia, né, cara? Você trabalhou ESPN, Band, Rádio Cacique também, e você foi um dos primeiros caras, podemos dizer assim, a apostar de fato no YouTuber, né? De fato no YouTube. Você começou com um programa, eu queria que você falasse como surgiu a ideia, né? Se foi ideia sua, como você idealizou, né? Apostar no YouTube, cara, que hoje em dia é algo que, enfim... Hoje é o que manda, né? Hoje é que todo mundo, quando não dá certo, você tem que ser YouTube. É engraçado, porque eu criei o meu canal do YouTube. Eu até brinco assim, eu falo, cara, eu deveria estar milionário, assim, eu deveria estar no mesmo nível do Whindersson, no mesmo nível do Cosselo, no mesmo nível de tanta gente aí, de Felipe Neto, enfim, né? Porque eu criei meu canal em 2006, só que ele ficou adormecido muito tempo, sabe por quê? Porque foi exatamente o período que eu estava vivendo rádio e televisão. E YouTube naquela época, 2006, era basicamente para você gravar um vídeo, uma coisa sua, e deixar lá para a galera ver. Não era uma coisa que você pensava em outras coisas, né? Eu tenho meu canal há 14 anos e eu deveria ter explorado ele muito mais, né? As rádios demoraram para entrar também nessa onda do YouTube, nessa questão de colocar a rádio com imagem, de transformar tudo com imagem. E quando chegou, começou a bombar de tal maneira. A gente fez muito tempo também rádio web, né, com imagem em alguns momentos por Skype e tal, só que não era esse boom que é hoje, né? Hoje todo mundo faz YouTube, hoje todo mundo. A internet mas também não era aquela internet daquela época hoje, né? de escada, que ficava aquele barulhinho lá, e que você não chegava a 5 kbps e tal, na velocidade para fazer. Então, cara, é uma coisa que eu poderia ter investido. Hoje você não se vê sem o YouTube, né? O YouTube, claro, a plataforma streaming. O YouTube é o principal deles, tem outras aí que fazem também. Mas hoje a gente não consegue se ver, tanto que a gente está fazendo aqui uma live hoje que em outros tempos seria impensável, né? Era só com tecnologia que tinha que bater no satélite, voltar, ir para outro lugar e não sei o quê. Hoje a gente simplesmente dá um clique, consegue falar em qualquer lugar do mundo o tempo todo, e é muito importante para todo mundo. Cara, e eu acho sensacional, né? A análise tática. E assim, cara, é um projeto que tornou-se grande, né? E assim, cara, você levou, né, pro rádio. Eu queria saber mais, assim, de você, cara, porque assim, por mais que tenha sido foi 2006, né? Mas você, de uma certa maneira ali, foi uma pessoa que teve uma visão, né? E muitas das pessoas aqui no Brasil, muitas das vezes, viu alguma coisa de fora, né? E trouxe. E eu queria saber se você chegou a ver algo de fora, ou se realmente foi um pensamento seu. Se você enxergava realmente na internet esse boom que seria no futuro, ou você tipo assim, vou colocando aqui o meu material, vou indo, sem pretensão ainda maiores, assim. Eu fico muito curioso. Cara, eu acho que não é uma questão de cópia, Wilson, porque até lá fora você não via tanta coisa assim, né? Eu acho que foi muito mais questão de curiosidade. Falei, será que se vira se você coloca um vídeo, coloca uma informação, coloca uma reportagem, coloca uma análise, um bate-papo, vai virar, vai ter audiência? É engraçado, porque você nunca espera esse tipo de coisa, né? Como que vai ser. E hoje a gente está vendo tanta gente fazendo sucesso, né? Criar um canal do YouTube, dar lá a sua opinião, com uma edição um pouco mais elaborada também. Eu sigo uma galera que eu gosto, o Fred, por exemplo, né? O Fred que está com Desimpedidos. Bati um papo muito legal numa live com ele também. Fred é um cara que, quando a gente estava na Bradesco, por exemplo, ele foi lá como Bruno. Ele não era o Fred. Ele foi lá como Bruno, ele tinha o desejo de trabalhar, de ser um jogador, não sei o que, era um menino. A gente já no rádio, fazendo rádio, um monte de programa, no Bicho Vai Pegar, dos outros programas lá, e de repente o cara se tornou um fenômeno na internet, com Desimpedidos, com os quadros dele, outros que estão bombando também. Então eu acho que é uma coisa que ainda está nova.
não é uma coisa que todo mundo ainda descobriu o poder que tem. Eu mesmo descobri, eu ainda quero, queria poder viver disso o resto da minha vida, né? Apesar de eu amar o rádio, gostar muito de televisão também. Então é uma coisa que muita gente está descobrindo como se fazer, né? Hoje, você simplesmente tem um telefone celular, uma câmera interessante. Você aperta o REC, você pode gravar uma coisa que no dia seguinte te torna famoso. Depende do que você vai falar, né? Você pode falar uma coisa importante, pode falar uma bobagem, pode falar uma coisa relevante. Então hoje está ao alcance de todo mundo. Então é uma coisa que vai se multiplicar cada vez mais. É o novo normal, como eu diria, aliás, eu odeio essa palavra novo normal. Não tolero quando fala. Não existe novo normal. É o momento que está acontecendo. Pode ser que daqui a pouco ele se torne uma coisa maior. Mas novo normal para mim não existe. Mas nessa questão eu acho que está ainda pequeno, perto do que vai se tornar. E, o Fernando, deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, você trabalhou muito tempo com rádio e passou na ESPN, Bradesco, e você também trabalhou uma época, né, montando conteúdo, né, para a TV. Não, do Santos não, do Corinthians. Do Corinthians. Isso. Do Corinthians. Do Corinthians. E eu queria saber como é que é essa experiência, como foi o convite e como foi essa experiência, cara, de você montar um conteúdo para o clube, porque a gente vive nesse momento um boom dos canais, né? Isso. Dos clubes. Né? Eu queria saber de você como foi o convite e como é que é o dia a dia para a montagem do conteúdo, né? Para a galera que está aí se formando hoje, enfim, que futuramente, de repente, pense até trabalhar também na. É legal até você perguntar isso, porque cada vez mais estão surgindo situações que vão que são direcionadas, né, para fazer de clubes e tal. Eu, por exemplo, hoje aqui em São Paulo, eu sou narrador da Energia 97 do time São Paulo Futebol Clube. Eu só narro jogos do São Paulo ou um outro, né, como aconteceu ano passado da Libertadores, Flamengo e River Plate, só que foi em um tom um pouco mais crachado. A gente só torceu pro River. Na rádio ninguém torceu pro Mengão, tanto que tem um monte de meme aí que criaram até milhões de visualizações tirando o sarro da Energia, que acho perfeitamente normal, que foi a intenção dessa para tirar o barato mesmo, com o maior respeito do mundo, até porque eu narrei os 2 gols do Gabigol, então caiu na minha voz os 2 gols do Gabigol, o Flamengo campeão. Eu tenho um monte de amigo rubro-negro que eles falam, eu sei que você torceu pro Flamengo. Lógico que eu torci. Mas eu ali estava no momento para brincadeira. Pela situação, eu estava no momento para brincadeira. E na época do Corinthians, eu fiz muita coisa na TV Corinthians. Eu participei de programa, eu fiz rádio, Timão Digitalcast recentemente participando. E eu até saí dessa rádio por não ser torcedor do Corinthians. Eles falaram, a gente prefere uma pessoa que seja um torcedor mesmo. Eu falei, cara, tudo bem, eu sou um profissional. Eu já fui setorista do Palmeiras aqui em São Paulo durante 5 anos. Eu narro o jogo de qualquer time. Eu sou um cara profissional e isento. Faço aqui o que eu tenho que fazer. Se eu estou fazendo a rádio do Corinthians, eu vou sempre enaltecer o Corinthians para cima. Assim como eu enalteceria o Mengão, assim como eu enalteceria o Vasco, o Fluminense, o Grêmio, o Inter, o Cruzeiro, o Galo, o que quer que seja. Porque eu sou profissional, como eu faço com o São Paulo hoje. Sou torcedor do São Paulo aqui? Sou. Só que o São Paulo há muito tempo não merece ser enaltecido como time de futebol por tanta bobagem que tem sido feita, as derrotas seguidas e a falta de título. Então não tem por que eu ficar iludindo o cara que está me acompanhando que o São Paulo vai ganhar tudo como efetivo. Se eu tivesse na Flá TV, por exemplo, eu ia fazer muito mais que não falar o nome do Fluminense nem do Vasco. Por quê? Porque é a empresa que está me pagando. Mas nem por isso eu ia deixar de ser um profissional. Como a Luana que está trabalhando agora, a Luana Trindade, vou dar um exemplo, a Luana Trindade que é repórter da Flá TV, ela fazia o Fluminense até outro dia. A gente achava que você era a Flu. Sim. Esse é o legal da coisa. Saber que você é um profissional. Mas como tem cada vez mais essa situação de clubes que direcionam, é normal isso acontecer. Tem muito jornalista que não fala o time por exatamente isso. Nego vai ficar pegando no pé, vão achar que eu vou gritar gol um pouco maior do Flamengo em relação ao Vasco. Quando o Flamengo perder, porque eu sou torcedor do América, enfim. Então, acho que são situações, mas trabalhar com essa situação de ser direcionado é uma coisa que está cada vez mais normal. E eu não recrimino ninguém. Profissionalismo, antes de tudo, desde que você não denigra o outro e ofenda a outra pessoa, que não tem nada a ver com isso.
É verdade. E é uma tendência, né, cara? Essa questão dos clubes. Eu, particularmente, eu já fiz uns trabalhos aqui para times de menor investimento, né? Duque de Caxias, Bangu, Americano. Mas eu, como torcedor, eu ainda tenho uma certa resistência, sabe, Fernando? E muita gente que eu converso tem uma certa resistência ainda a essas transmissões dos clubes, né? Porque não se critica, E né? não tem Não se obrigação. critica E não por tem isso. obrigação. Por ser parcial, é diferente no meu caso da Energia, por exemplo, que eu sou um jornalista. Eu, como jornalista, eu tenho que ter o meu critério. Eu tenho que ter a minha ética. Eu não posso, por exemplo, não dá. É igual foi falado nas 2 últimas semanas com as transmissões da Flu TV, da Vasco TV e da Flá TV. Ali ninguém está sendo jornalista, Wilson. Ali você está sendo porta-voz do time. Você tem que enaltecer o time. Só não pode, por exemplo, detonar à toa. Você falar, o Mengão tá dando pau aí nesses pó de arroz. Aí acho que não. Acho que aí não tem nada a ver a situação. E eu entendo também a pessoa que às vezes não compreende. Por quê? Porque o torcedor é movido pela emoção. Imagina o torcedor do Goitacás e do Americano. O cara vai fazer um jogo, tem a rivalidade. Os times menores que você falou, o Bangu, que tem uma história incrível, vice-campeão brasileiro de 85, Marinho até faleceu recentemente, né? Uma história gigantesca. Então, acho que tem que ter um pouquinho de critério nessa situação. Mas se você está na TV ou na rádio do clube, você tem que enaltecer o clube, sem ofender o outro lado. Ofender, aí você já pode para outra situação. Verdade. O Fernando, esse trabalho na energia é interessante, né, cara? Porque é um trabalho diferente do rádio de São Paulo. O rádio de São Paulo é um rádio com um pouco mais de seriedade, por exemplo, do que do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você tem, é claro, profissionais de trabalho, mas é um estilo de transmissão um pouco mais, né? Vai levando na zoeira, tanto que muito. Bueno, isso. E o de São Paulo é algo mais jornalístico e mais ali, sério. E a energia já vem para mudar, né? Tem a transmissão como você falou, você para São Paulo, tem a narração pro Palmeiras, torcendo mesmo, né? E tem tomado cada vez mais conta, né? Na audiência, né? Tem crescido, né? Era um vácuo ali que tinha também em São Paulo, né, Fernando? É interessante ver que o torcedor gosta de algo assim, né, pro seu time, né? E cada vez tem crescido mais a audiência. Tem crescido muito, né, e a gente foi em primeiro lugar, né, o fim do ano passado, começo desse ano, até 40 anos, em determinada classe, que pro time da Energia foi até uma surpresa, porque o programa, né, tem um programa diário, para quem está fora de São Paulo conhece o Estádio 97, na linha do que é o Pop Bola. Quem é do Rio conhece o Pop Bola há tanto tempo, né? E o estádio já tem 21 anos, e sempre bombou de audiência, sempre conquistou muita gente. E aí a galera falava, pô, por que não tem transmissão desse estilo do estádio? Porque o estádio tem o Mano, que vocês conhecem da Fox, tem o Domênico, tem o Portuga, tem o Sombra, tem o Marcão, São Paulino, tem o chefe Santista. Por que não tem uma transmissão? E eles demoraram muito tempo para fazer isso, até que o Sombra, o Domênico e o Zé, que é o dono da rádio, falaram, pô, acho que é a hora. Do jeito que tá, não tem transmissão desse jeito. Vamos ver o que dá. Quem sabe o nosso público abraça a ideia. Cara, e foi em cheio, em cheio. Assim, agrada a todo mundo. E o barato da coisa, Wilson, não é só do torcedor pro torcedor. O legal é o corintiano quer ouvir o palmeirense. O São Paulino quer ouvir o Santista. O Santista quer ouvir o corintiano. E muita gente manda mensagem, pô, eu não torço pro São Paulo, mas eu gosto de ouvir você. Eu fico feliz. Eu falo, cara, não precisa nem falar isso. Só de você ouvir o trabalho, não precisa nem justificar que você torce para outro time. E pra gente é muito legal isso, né? De ter todas as torcidas ouvindo. Claro que a maioria é o torcedor do time que fala, puta, eu quero ouvir vocês crachando o São Paulo quando tá mal, mas também quero ouvir um gol. Pode ser um gol de gol contra que você vai narrar como se fosse final de Copa. E é o que a gente tem feito. E conquistou o primeiro lugar. E o legal que o adversário também entra. O adversário tá secando o tempo todo e quando sai um gol, a gente narra daquele jeito. Vai, vem pro ataque, gol. Putz,
xiii, aí vem a musiquinha. Então, se ferrou. Se ferrou. É um barato, cara, é um barato e a galera abraçou. Isso que é importante. O meio esportivo, o jornalismo esportivo, a gente estava meio assim, pô, tá, eu trabalho no meio há 20 anos. Todo mundo fala, cara, o que vocês estão fazendo é totalmente inovador, é um barato isso. Vocês não ofendem ninguém, estão trazendo uma coisa nova para o rádio que estava precisando e certamente vão atingir um público que gosta disso e é o que está acontecendo há bastante tempo. Pô, é sensacional isso. E eu quero saber agora, Fernando, falando um pouco mais, né, dos caminhos, né, da profissão. A gente vive um momento que é difícil economicamente para todo mundo, cara. Todo mundo. E o rádio talvez tenha sido um dos meios mais atingidos e muito mais ainda o meio esportivo, né? A gente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Rádio Globo, né? Em São Paulo terminou de vez, mas aqui no Rio de Janeiro, para muitos, a rádio acabou porque Sim. é outra rádio, não é a Rádio Globo. E eu queria saber de você como é que você enxerga esse momento do rádio, né? Principalmente olhando para a galera do rádio esportivo. O que cada pessoa que está fazendo faculdade hoje vai encontrar no mercado, por exemplo, saindo amanhã da faculdade. É triste, cara, é difícil, porque eu vou falar até no meu próprio caso. Eu, desde que a Bradesco Bandeirantes, né, o grupo acabou, a parceria acabou, em março de 2017, Fernando, eu não tenho emprego fixo. Eu não sei o que é um emprego fixo em carteira, de poder tirar férias, de poder ter 13º, de ter uma segurança, uma garantia há 3 anos. Estou sobrevivendo de jornalismo freelancer, na energia também não sou contratado, eu faço só os jogos do São Paulo, eu sempre esclareço isso também. E, cara, é difícil, porque o momento econômico não é bom, né? Por mais que pouco antes da pandemia estava com jeito que poderia dar uma recuperada, acelerar algumas coisas na questão de investimento, inclusive externo, mas a gente só está vendo demissão, a gente só está vendo equipes acabando, a gente só está vendo cada vez mais pessoas buscando espaço e que não encontra, porque está cada vez mais difícil. Então, para a galera que está saindo de uma faculdade, que está querendo ingressar no meio rádio, eu nunca devolvo ninguém da ideia. Até por eu ser professor também de pós-graduação e cursos, né, de jornalismo e rádio, eu sempre falo, cara, insiste no teu sonho, mas eu vou abrir os seus olhos, eu vou falar exatamente o que está acontecendo. O momento não é bom, você tem pouco espaço, pouca oportunidade no mercado de trabalho, que é muito competitivo. Não existe, às vezes, a questão do seu currículo ser bom se o outro cara... eu vou convidar um amigo meu, porque ele está aqui, ele ganha menos que você, e é assim que funciona. Não só no jornalismo do rádio, mas em muitas áreas da sociedade também. O web rádio é um grande caminho. Um grande caminho. Por isso que a Bicuda e outras que fazem web rádio é uma escola. É uma escola que hoje, para você fazer web rádio, você consegue fazer sozinho. Você consegue montar um programa, você consegue desenvolver a fala, você consegue desenvolver o teu repertório, você consegue aprender a mexer numa mesa, você consegue aprender a fazer muita coisa. Mas o mercado do dial, o mercado das grandes rádios, da questão de você querer trabalhar, almejar, não é fácil, não é uma coisa que você vai conseguir do dia para a noite. Com essa coisa de televisão e vídeo o tempo todo, muita gente acha que vai aparecer no vídeo um dia depois que entra na faculdade, que vai ser famoso, que vai ganhar dinheiro. O jornalismo e o rádio não é para isso. Se você quer fazer isso, você vai tentar outra carreira, vai tentar ser ator, vai tentar ser youtuber, enfim. Para o jornalismo, para o rádio, é uma situação que demanda paciência, muito aprendizado, prática o tempo todo e sorte, cara. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, para poder continuar fazendo isso, porque o momento não é dos melhores, não. Ter as conexões certas na hora certa, né, cara? Por isso que é importante a gente cada vez mais conhecer pessoas no meio, né? E uma dificuldade que a gente... eu não sei como é que é em São Paulo, Fernando, até vamos fazer essa troca aqui para a gente poder também, né? A dificuldade que a gente tem no Rio de Janeiro, né? Como rádio comunitária que somos, né? Uma rádio que é ali de Vaz Lobo, né? Região de Madureira, é a aposta dos comerciantes, né? Do comércio local, né? Que passam por uma situação muito difícil,
mas muitas das vezes preferem investir num pequeno espaço, em uma emissora grande, do que de repente se tornar parceira de uma rádio. Eu queria saber como é que funciona, o que você tem de informação dos colegas de trabalho que trabalham em rádios comunitárias, em rádios webs aí de São Paulo, como é que quais são as dificuldades que eles estão tendo? Estão tendo essas mesmas Igual, mesma coisa. Você conseguir colocar um patrocínio é dificílimo, né? E o sistema para todo mundo é igual. Se você leva um patrocínio, você vai ganhar um pouco do faturamento também, né? Do que está acontecendo, mas é cada vez menor o número de investimento, né? Inclusive de rádios grandes. Não é só da comunitária, não é só da web, né? As grandes estão com muito problema também para manter patrocínio, principalmente essa época de pandemia, que a escassez é grande para todo mundo, né? Mas, cara, sobrevive, impressionante que sobrevive, pela batalha das pessoas, pelo ideal das pessoas, pelas pessoas acreditarem naquilo, então consegue sobreviver, mas a dificuldade para angariar, para ir buscar, para colocar no ar é cada vez maior. Sabe, Fernando, eu também sou muito crítico às rádios. E aí, quando eu sou crítico, eu estou sendo crítico ao veículo que, eu também estou aqui. Né? Porque, assim, eu trabalho num outro projeto que esse é o web, a gente faz transmissão pelo Facebook de campeonatos do futebol amador. E eu tenho notado que o futebol amador é uma possibilidade, cara. Uma possibilidade, muitas das vezes, que a galera que está saindo da faculdade não quer encarar. Ou então uma pessoa que está no mercado, né, e que, de repente, não tem nenhuma oportunidade, quer encarar essa oportunidade, que é brabo você, de repente, ir para alguns lugares, né, onde a gente sabe que tem o poder, né, paralelo. Mas é um mercado, talvez, que poderia ser explorado pelas rádios comunitárias, rádios web, né? Porque ali tem um nicho, né? Inclusive tem as pessoas que fazem apenas investimento naquele direcionado ao futebol amador. E, por exemplo, em São Paulo também, os campeonatos de futebol amador de São Paulo são campeonatos que talvez movam economicamente 10 vezes a mais do que aqui na cidade que eu moro, que é Duque de Caxias. Queria saber de você o que você pensa também em relação a isso. Também não se torna uma oportunidade para os menores buscarem também essas competições locais? Cara, concordo plenamente com você. Aliás, é uma coisa que eu falo nas minhas aulas para os alunos de narração esportiva. Com esse advento hoje de internet, de televisão, rádio, todo mundo quer já ir para o grandão. Né? Todo mundo quer trabalhar numa Jovem Pan, todo mundo quer trabalhar numa Bandeirantes, todo mundo quer trabalhar numa Tupi aí do Rio, todo mundo quer trabalhar no Grupo Band, na Rádio Globo, enfim. Né? E não é assim que acontece. Muita gente começa narrando no amador, começa narrando na várzea, começa narrando naquele futebol que tem a Taça das Favelas, que tem a antiga Copa Kaiser aqui em São Paulo, que bomba o estado inteiro. Rio de Janeiro faz muita coisa, acho que até mais que em São Paulo, se bobear, até mais, né? Porque eu vejo, acho que as peladas no Rio tem muito mais facilidade. Quer ver, quando você chega em São Paulo, você nunca vai ver uma situação, por exemplo, Nilson, quando você desce no Santos Dumont, ou tá andando ali pelo Flamengo, por Botafogo ali, e vê aquelas peladas que estão jogando ali. Hoje tudo é gramadinho, né? Mas em outros tempos era aquele negócio da praia, era ali que fica ali na terra do Flamengo, que é bonito pra caramba. Então, e no Rio de Janeiro tem muito mais isso que aqui, mas é um caminho sim, cara. É um caminho e ganha dinheiro. Eu já vi gente que faz narração, comentário de jogo amador e ganha mais do que profissional. Por quê? Pela organização, porque tá lá toda semana, porque é campeonato com turno e retorno, tem contagem de gols, artilheiros, um monte de coisa. Eu acho que é uma coisa assim, investir e aprender, sim. É muito importante. Perdão. Assim como o Robson está falando aqui, o Robson que mexe com a filha dele, que é uma das grandes atletas paralímpicas, não só esperar esporte olímpico, olhar para o esporte paralímpico do Brasil também, porque o esporte paralímpico do Brasil é muito mais referência do que o esporte olímpico. No último Pan-Americano de Lima, o Brasil foi
primeiro lugar em medalhas com quase o triplo que o segundo dos Estados Unidos. E toda a Paralimpíada está brigando ali entre os 5, 6 também para ser os primeiros. Então, no esporte amador, a gente pode conseguir uma coisa assim também. E eu sempre falo isso para meus alunos. Tenta dar uma olhada na várzea. Tenta dar uma olhada para o amador. Eu te dou uma indicação aqui, ó, para você fazer um jogo, para você aprender, para você soltar um pouco a voz. Eu acho que vale muito. Tem que fazer isso mesmo. Eu vou até te falar, assim, sinceramente, eu já tive uma rádio web e eu preferia fazer futebol feminino, carioca, campeonato estadual. Cara, é absurdo muitas das coisas que a gente vê no futebol feminino carioca, mas enfim, papo para outro dia. E futebol amador, porque existe uma valorização. É muito legal, cara. Aqui a gente tem, Fernando, só para você ter ideia, a Champions League da Baixada. A gente agora vai fazer a semifinal domingo aqui da tem. Copa Libertadores. Eu fiz pela Bradesco. Sabe o que foi legal? A Bradesco Sports FM 2016, ela fez a final da Copa Libertadores da Várzea. E deu uma baita audiência, cara. E deu uma baita audiência. Sabe o Vitor Luiz, lateral esquerdo, tá indo pro Botafogo agora, que era do Palmeiras? Foi no Botafogo, o Palmeiras tá voltando pro Botafogo. Ele veio do 4 de julho, que é um time aqui da Várzea. E ele tava lá. Eu entrevistei ele, cara, e ele fala com um bom carinho disso. O Leandro Damião foi revelado no time do Jardim Ângela aqui em São Paulo. O Denilson, aquele volante que jogou no São Paulo, tá jogando jogou no futebol da Inglaterra. Outros do Rio aí, eu vi o menino que foi revelado na Taça das Favelas, que foi pra base do Flamengo. Não sei se é o Lincoln ou outro que... Eu não lembro se é o Lincoln ou se é outro, se alguém lembrar. Pô, então, material tem. E trabalho, espaço para você fazer também tem. Eu acho bom barato. Porque às vezes a gente fica reclamando, né, Fernando? Mas porque assim, você, por exemplo, Fernando, tem um trabalho consolidado. Pois é. Mas o cara que está começando agora, pô, pelo amor de Deus, tem que ir, né? Tem que comer muito feijão com arroz. Você não vai chegar no cume da montanha se você não subir ela inteira, pô. Esse é o negócio. Exatamente, é verdade. E, Fernando, deixa eu te fazer uma outra pergunta, que a gente falou do mercado. Eu queria saber de você, até algo que eu venho conversando muito com o pessoal, que a gente troca ideia. Existe um movimento, né, que não é de agora, já tem um tempinho, que é Corinthians, Atlético Paranaense. Comecei a ver o Flamengo também. Questão de cobrança, né, de transmissão das rádios. Eu até conversei com o Neymar, ele falou que existiu até essa tentativa, mas ele não vê isso agora, por enquanto. Mas é um futuro, pode acontecer. O Eduardo Afonso acha que em breve isso vai acontecer. Eu queria saber de você, como é que você enxerga? Você acha que é uma tendência chegar a essa situação de cobrar os direitos de transmissão de rádio? Eu acho que isso era um caminho, Nilson, até a entrada da MP, essa última MP pelo presidente, porque era um caminho que a Globo, por ser a detentora dos direitos, né, para o Brasil inteiro, ela já estava, não acho que diretamente para fazer isso, mas ela já estava cercando o campo. Ela já estava cada vez mais diminuindo o espaço de cada uma, né, como diminuir essa história de você. De São Paulo, por exemplo, a gente não pode, repórter, entrevistar no intervalo. Né? Rio de Janeiro já pode. Final do Campeonato Carioca, semifinal, a gente já viu o repórter atrás do gol trabalhando mesmo com o problema do Covid, do coronavírus e tal, coisa que a Globo aqui não deixa, por ela ser detentora. Com essa chegada da MP, né, que atingiu principalmente a questão aí do futebol carioca, que a Fla, a Vasco TV, o Flu, enfim, fizeram todos os jogos, o SBT na final, eu acho que isso vai diminuir um pouquinho. Eu acho que não é uma coisa para agora, mas eu acho que é uma tendência para o futuro. Porque na Europa isso já acontece, né? Se você não é o detentor dos direitos de TV, você não pode estar no gramado, você vai ter que pagar para estar lá, para ter o seu espaço, enfim. Quero crer que isso não aconteça tão rápido. Quero crer que isso não aconteça, porque a democratização é uma coisa cada vez mais em falta. Né, não só na comunicação, como no esporte e outros setores da nossa sociedade também. Tomara que isso realmente não aconteça, porque
perder aquele gostinho que você tem de ouvir jogo pelo rádio, deixar restrito a um ou dois, não vai ser muito bom, não. É ruim, né? Tudo que é muito restrito, né? Eu não tenho nada contra, tá? A TV Globo, mas eu também não acho legal uma única TV mandar no futebol do país, né? Então, assim, talvez a MP, né, Fernando, não tenha sido feito da maneira que deveria, Foi poderia ter política a feito história. isso A com gente maior sabe que foi planejamento, política a até para. história, pelo encontro lá do Rodolfo e do Campelo lá com o presidente Bolsonaro, mas eu acho que outras discussões ainda vão acontecer sobre isso. A Globo ficou pé da vida com a situação, né, para dizer bem rápido o que aconteceu. Abriu mão de transmissão, mas ela continua ainda lá em cima. Né? Ela ainda é detentora dos direitos de Copa do Mundo, de brasileiro, das principais competições. Então, é a velha história, né, Nilson? Se você não tem dinheiro, cara, é difícil você competir. Quem tem dinheiro hoje é quem manda na história. Né? É verdade. É uma pena, né? Que as emissoras de TV aqui no Brasil tenham essa dificuldade, né? Eu até fiquei surpreso da Record, né? Não ter entrado nessa briga, né? Porque a Record, a gente sabe que tem uma rivalidade lá com a Globo, mas o futebol também é um Hoje produto ela muito não caro, né? tem Então, estrutura de transmissão como ela tinha até 8 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje está muito diminuto. Ano passado eu fiz o PAN lá, aliás, foi uma honra ter feito o PAN, né? Narrado na Record News, no Brasil inteiro e tal. E muita gente de fora, eles não têm praticamente equipe própria para isso. Teria que montar novamente uma equipe. Né, o SBT foi uma situação totalmente atípica, né? Foi um acordo lá do Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, com o presidente do Flamengo, tal, uma coisa rápida. O Silvio Santos botou o Theo José, que é um cara bem já experiente demais, muito bom no que faz, dois comentaristas de estúdio, mais dois convidados, as repórteres, né? A Isa que faz aí, a Isabel Fernandinha Maia, Benito, minha né? grande amiga Fê, trabalhei com a Fê na Bradesco, a Fê que faz o Cara, SBT, todo dia um programa de esporte também, foi uma transmissão muito legal, não ficou devendo nada a ninguém, em termos de qualidade, informação, virou até meme na questão de Tel, que a Isa ficou falando o tempo todo, mas ela é uma brilhante comunicadora também, e eu acho que isso é uma coisa que deve acontecer mais, mas montar equipe própria para isso está cada vez mais difícil, porque demanda muito dinheiro. Isso é muito complicado. e você acha que talvez fique mais a cargo das TVs do clube essas transmissões? Ou você acha que, por exemplo, empresas como a DAZN, o MyCurvo possa melhorar também o seu sistema lá, né? Enfim, você acha que vai ter uma abertura aí para que possa ter mais Vai. streaming? Ou você acha que a aposta vai ser Não, vai em vídeo aumentar mesmo? e era um momento antes da pandemia que tudo estava crescendo, né? Eu fiz muito da Zona ano passado, começo desse ano também, no Sub-20, no Campeonato Paulista aqui em São Paulo também, tive o prazer de fazer o da Zona. E o Gustavo Ribeirão tá lá, tá bombando, agora se descobriu como narrador também, além de ser comentarista, repórter, meu parceiro, meu irmão, né? A gente é mais amigo que qualquer outra coisa. E vai crescer, cara, vai crescer cada vez mais. A TV da Federação Paulista já tem uma também fazendo isso. Eu faço aqui em São Paulo, não sei se você conhece, a TV Esportes, que transmite o Campeonato Catarinense, transmite a Superliga Masculina e Feminina de Vôlei, a Liga Nacional de Futsal. Então, é uma tendência cada vez maior. Quero crer que com a pandemia deu uma paralisada, claro que o dinheiro ferrou para todo mundo, atrapalhou para todo mundo, mas acho que aos poucos vai voltar ao patamar que estava e vai crescer cada vez mais tudo isso, sem dúvida. E é importante para abrir Com vaga para essa certeza. rapaziada que está chegando Estamos agora, né, aqui, cara? hein? Isso Estamos é aqui, é só chamar. importantíssimo. É verdade, é verdade. Então a gente está indo para os últimos 5 minutos, o Fernandinho, que a gente vai fazer esse 1 hora e a gente vai jogar para o rádio. E eu queria que você deixasse também, né, nesses minutos finais, não sei se conselho, né, mas pelo tempo que você tem, né, de rádio, experiência que você tem, o que você aconselha a quem está lá terminando a faculdade ou quem está terminando o ensino médio e pensa em entrar no rumo do rádio
Eu acho que é um caminho que é crescente cada vez mais, né? Eu nunca vi diminuir o interesse, por exemplo, de tanta gente que gosta de fazer jornalismo esportivo, trabalhar com rádio esportivo, porque é uma coisa que está ao alcance de todo mundo toda hora, né? Só que o momento, claro, né, para algumas pessoas que têm dificuldade de acesso, não é o mais fácil. Mas, cara, o que eu falo sempre para meus alunos, se você tem um sonho, você não tem plano B. Se você tem um sonho, você vai batalhar e vai fazer esse sonho crescer e ser realizado. Pode demorar 1 ano, pode demorar 3, pode demorar um pouco mais, pode ser em 1 mês você já vira, mas vai atrás, não desiste. Se você tem aptidão para aquilo, se você pratica aquilo, se você treina, se você cada vez mais absorve aquilo que é ensinado, você tem tudo para ser um grande profissional. Eu falava isso quando eu era moleque. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com comunicação. Não sei se eu vou ser narrador, se eu vou ser apresentador, repórter, roteirista. Eu quero trabalhar com comunicação. Eu queria ser... Primeiro comentar, eu adorava falar tudo, né? Hoje a gente pode comentar à vontade de tudo, toda hora, com sapiência. Mas naquela época eu queria comentar porque eu gostava de sempre expor minhas ideias. E, cara, acabei entrando na comunicação como muita gente entra. Eu fiz uma coisa, fiz outra. E você vai ganhando casca, você vai ganhando cada vez mais experiência para fazer. Então, quem está na faculdade, no ensino médio, cada vez mais estuda, progrida, ganhe repertório, se você quer trabalhar com palavras, com rádio, absorva cada vez mais, consuma tudo que você gosta. Pode ser coisa ruim também, porque você, invariavelmente, você vai falar de coisa que não é muito boa para alguns ouvidos ou olhos, mas... Consuma tudo aquilo que você vai realizar o que você deseja e não tenha plano B. Se você deseja fazer aquilo, mesmo que o momento não seja dos menores, vai atrás. E se dedique muitas aulas de português. Demais. Não precisa ser um português pessoal... coloquial, aquele que é todo bonitinho. Se você minimamente souber o alfabeto e não conjugar errado o verbo, você está no bom caminho já. Pô, sensacional. Olha, Fernando, eu queria te agradecer, cara, de coração, por tirar um momentinho para trocar ideia com a gente aqui, cara. A gente tem tentado, nessas lives, né, trazer pessoas que têm conteúdo, e você é um cara que tem a sua carreira já fala por si, é um cara de muito conhecimento, e a gente procura isso, para que as pessoas que trabalham aqui com a gente, que depois possa acompanhar, ou pessoas que fazem faculdade, mas estão decidindo a sua carreira, possa conhecer o caminho, enfim, né, a carreira de muita gente para se decidir, né, para a profissão. E, poxa, cara, foi sensacional trocar essa ideia contigo, e eu gostaria muito de, mais para frente, eu sei que agora vai ser correria pura. A hora que você quiser. Se você tiver uma oportunidade, a gente fazer uma parte 2. Pode, fecharam, marcado, só marcar. Fechou, então? Me fala o dia, falamos de outras coisas, falamos de coberturas, falamos de outros gostos, televisão, rádio, desenho animado, novela. Aliás, eu até te perguntar, você falou de Madureira, Duque de Caxias, cara. O Baile Charme hoje ainda era como era na Avenida Brasil? Tem ainda daquele jeito? É uma dúvida que eu tenho. Cara, então, eu não sou uma pessoa muito de sair, né, cara? Mas assim, eu sei que tem os bares ali de Madureira, debaixo do viaduto, né? Negrondinho, eu sei que o negócio lá bomba, não agora por causa da pandemia. Sei que tem em Campo Grande também, cara. O baile de 50 centavos, que você paga 50 centavos para entrar, que bomba legal. E aqui em Duque de Caxias tinha um aqui perto da minha casa, cara, na praça pública aqui, que é muito dance, música dos anos 70, 80, cara. Pô, aqui tem muito isso ainda, cara, graças a Deus, mas com a pandemia um pouco, né, parou, né? Pelo menos parou, porque assim, aqui em São Paulo, nas comunidades, o funk continua voando o tempo todo. Aqui tá frenético. Fernando, 17 segundos, meu amigo, marcado. Muito obrigado. Então, ó, marcado. Quinta-feira na Energia, então. Quinta-feira, 8 da noite. São Paulo e Red Bull. Quarta-feira, Clássico, Corinthians e Palmeiras. Acompanha a gente na Energia.
Obrigado, Nilson. Prazer, cara.